Salve, guys! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mr. Pilgrim e hoje falaremos sobre Cubo, de 1997. E este filme maravilhoso que hoje em dia é considerado um clássico cult, mas que na época pode ter passado batido por muitos e fez sua fama basicamente em home video, vamos dizer assim. E do que esse filme se trata? Se trata basicamente de um grupo de pessoas que acordam dentro desse cubo, em que eles não sabem de nada sobre onde eles estão, como eles foram parar lá, porque eles têm amnésia e eles têm que descobrir uma maneira de sair de lá. Mas como vão sair de lá? Essa é a questão que o filme trata. E é isso que a gente vai entrar depois desse primeiro corte. O filme Cubo, ele se trata basicamente de um grupo de pessoas que acordam dentro desse cubo, que na verdade é um cubo maior, que dentro desse cubo maior tem vários compartimentos em formato de cubo, formando vários cubos pequenos dentro de um cubo maior, que formam um labirinto cheio de armadilhas mortais e que podem literalmente te matar assim. Ele tem de tudo nesse filme, principalmente a primeira cena do filme, que é com o ator Julian Riching, um cara que participa de muitos filmes de terror, como Anything for Jackson, que vem na minha cabeça assim, logo de cara, tá ligado? Participou também, acho que de Jogos Mortais, se eu não me engano, e tudo mais. E, e o que acontece? Eles acordam nesse cubo, não sabem como chegar no lá, não sabem basicamente nem o próprio nome, porque eles estão com amnésia, como eu disse, e eles precisam achar uma maneira de sair de lá. Mas logo eles percebem que não estão sozinhos, eles primeiro acordam sozinhos, vamos dizer, uma pessoa acorda aqui, vai andando, encontra outra pessoa ali no outro cubo, encontra outra pessoa ali, vai formando, e acontece que forma um grupo no final. Essas pessoas não sabem uma nada da outra, e isso forma um sentimento de paranoia em que você não sabe em quem confiar, em quem pode ser confiável e quem pode ser bonzinho ali naquela situação, que pode ou não te ajudar. E depois de um certo período do filme, logo eles analisam os cubos e tem uma pessoa lá que não é uma reviravolta, porque isso acontece bem no início, mas basicamente ela todo mundo, a, uma pessoa, um personagem específico cita que eles tiraram um anel dela, só que não tiraram o óculos de uma pessoa, então significa que esse óculos tem algum significado para eles resolverem o enigma do cubo. E para que serve os óculos? Porque o cubo, na verdade, em si, se não me engano, ele se baseia naquela fórmula matemática de X e Y, que eu agora esqueci o nome, que fugiu da minha cabeça, tinha pesquisado antes para falar, para não falar besteira, mas acabei esquecendo. Mas é basicamente X e Y para você se poder se localizar ali dentro do cubo, se mover. E no início eles acham que as salas com armadilhas são salas com números primos, sendo que não é isso que nós descobrimos depois, mas no início isso funciona para eles se locomoverem durante esse cubo, durante perceber quais salas são as mais mortais e não podem ser entradas, e fazendo assim eles poderem navegar seguros ali pelo cubo, pelo menos um pouco mais seguro do que era. E graças a isso, eles dependem de um alto conhecimento de matemática que uma personagem específica tem para decifrar esses códigos cartesianos, lembrei agora, cartesianos, e códigos não, esses números cartesianos que estão ali, a cada cubo tem sua numeração, no caso, então eles conseguem se localizar a partir disso aí, a partir desses conhecimentos básicos em matemática e dos números em si do cubo, e vendo ali qual dos cubos tem o número primo para ver se tem armadilha ou não. Mas isso acontece até eles acharem uma sala com que aparentemente era segura, mas que tem uma armadilha. E isso começa o plot do filme. Fazendo isso, eles voltam a estaca zero, não sabem como prosseguir depois disso, porque se eles se basearam até agora em se navegar pelo cubo através de números primos e coordenadas cartesianas, eles, eles agora estão de volta no estaca zero, porque não, não é isso. Não é assim que o cubo funciona. Talvez a parte cartesiana, sim, é a parte certa de você se identificar no tá dentro do cubo, para você se mover e tudo mais. Mas
a parte da numeração prima do cubo é feita. Também temos um curioso plot que, quando eu assisti esse filme, eu fiquei mind blowing total, tá ligado? Que é um personagem provavelmente autista de um nível alto. Ele aparece, na verdade, não aparenta, aparece no filme, entra no grupo, e aí temos agora mais um obstáculo no caminho para a saída, eles pensam no caso, que é como eles vão lidar com essa pessoa que é imprevisível dentro de um cubo que você tem que ser calculado cada passo seu. Então, esse nome desse personagem é Kazan, se eu não me engano, e ele é um gênio. Sim, ele é um gênio. O Kazan em si é o plot do filme. Ele é um autista tão genial que ele consegue fazer cálculos em números astronômicos, vamos dizer assim, e em tempo, tipo, em segundos ali, tá ligado? E isso faz com que, assim eles descubram as salas certas e começam sim a navegar pelo cubo, e descobrem sim que possui uma sala fora desse cubo, o que pode indicar a saída do próprio, vamos dizer assim. Já vai repetir a palavra cubo umas 300 vezes nesse vídeo, mas tudo bem. Isso traz um fio de esperança para eles, que agora eles têm Kazan, que consegue fazer os cálculos para eles poderem navegar pelo cubo e identificar qual que é essa sala, esse cubo específico que leva para fora do cubo. Mas aí que entra o outro plot do filme, que um personagem se demonstra um psicopata. E sim, um psicopata. Então agora temos armadilhas mortais, labirinto, matemática, um autista para você lidar com essa situação inteira de estresse, paranoia e constante pressão, e também um psicopata correndo atrás deles agora, que, se eu não me engano, chama Quentin, o psicopata. E, cara, o que esse cara faz, eu odeio esse cara. Sério, odeio. Odeio, sim, muito ele. Porque ele é muito cuzão, velho. Ele é muito cuzão, cara. Ele se acha um foda, ele se acha um protagonista e ele não faz nada para ajudar ninguém. O que ele faz é mandar. E mandar não é ajudar. Essa é a premissa do Cubo. Eu não vou falar mais, não vou adiantar mais spoilers. E caso você gostou da história até aqui, procure. Vale muito a pena, é uma experiência única. Mas eu trouxe algumas curiosidades aqui para finalizar o vídeo bem bacana para nós, dar aquela dinâmicazinha bacana aqui. Então vamos lá. O roteiro, se vocês não sabem, ele teve, na verdade, o filme, ele é de baixo custo. Como assim de baixo custo? Ele custou aproximadamente ali 300 mil dólares para ser feito, mais algumas doações de terceiros, ele conseguiu juntar 700 mil dólares e fazer o filme. E até o uniforme deles foram pensados em volta desse orçamento baixo, que eles usam simples uniforme, foi gravado em apenas uma sala só de cubo, e que era 14 por 14 por 14, se eu não me engano, algo assim, 14 por 14, ou 17 por 17, o tamanho da largura do cubo e tudo mais. Cara, isso é muito da hora. E o filme também foi filmado em cerca de 21 dias ali, que é uma produção muito rápida. Muito, muito rápida. Para um filme que, cara, não é pouca coisa que acontece, não. E a última informação que eu trago para vocês desse filme é a informações sobre a bilheteria dele. Como eu disse para vocês, ele custou cerca de 700 mil para ser feito, arrecadou 9 milhões nos cinemas e mais home video, deve ter aí arrecadado mais uns 20 milhões aí, gerando um clássico cult hoje venerado por todos e por muitos. Tem duas continuações, Cubo 2 e por Cubo, que é uma bosta, mas eu amo, Cubo 3 não, Cubo 0, que é perfeito. Falando um pouco sobre as continuações do Cubo, o Cubo 2 Hipercubo, ele muda completamente a premissa, no caso, ele foca mais em uma abordagem mais distópica, futurista, militarista também e tudo mais. E
isso é uma viagem muito louca, porque, tipo, cara, nós saímos de um filme muito pé no chão, onde as pessoas eram normais, eram no tempo atual, era tipo, não tinha nada de. Podia até ter uma questão de quem pode ter desenvolvido o cubo, se é humano, extraterrestre, ou algo do tipo, seres de outros planetas e tudo mais, mas não é isso que acontece, que a gente percebe no caso. E sim, a gente percebe que o filme é basicamente uma viagem muito louca, porque ele foi feito pelo aquele cara que fez Hackers, Piratas de Computador, aquele filme tosquíssimo dos anos 2000, que é delícia também de assistir. Mas isso para mim é um grande guilty pleasure, que a gente chama, que é basicamente quando o filme é ruim, você sabe que é ruim, e você gosta mesmo assim. Porque, cara, não sei o que acontece, mas eu gosto muito desse universo do Cubo. Falando também sobre o Cubo Zero, que inclusive é um dos filmes preferidos da Karina do Teixeira Violenta. Salve Teixeira Violenta, Oswaldo da Karina, um abraço. Meu canal, para quem não sabe, ele foi inspirado no canal do Oswaldo, do Mark e da Karina, são irmãos. E irmãos é foda, irmão. E do canal do Refúgio Cult. Então, eu agradeço os dois por ter dado essa força para mim, ter a coragem de vir aqui e falar do meu canal. E tudo mais. Só queria deixar esse disclaimer aqui, para deixar bem aberto, porque meus vídeos são bem parecidos com o do Refúgio Cult. Dei uma olhada ontem e acabei percebendo isso, sabe? É isso, guys. O filme Cubo é um filme claustrofóbico, paranoico, que foca totalmente na tensão dos personagens e no desenvolvimento deles ali dentro daquele ambiente claustrofóbico muito e com armadilhas mortais. É um Five Strangers, como a Karina chama. E, cara, sinceramente, um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, facilmente. Recomendo muito você ir atrás, pelo menos do primeiro, o 2 e o Cubo Zero. Você pode deixar assim meio de lado, ou caso eu gostar muito do universo, ir atrás para se aprofundar um pouco mais. Mas a minha recomendação mesmo é o Cubo 1, que é um clássico cult, venerado por quase todo mundo que é do meio do cinema, do meio artístico, que conhece a obra. E, cara, é muito bacana o que eles conseguiram fazer para contornar o orçamento, contornar questões de produção mesmo, e fazer disso um filme tão bom e que você não percebe essas limitações orçamentárias durante o filme. Então é isso, guys. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou, fiquem com Deus.